saudar os irmãos com a paz do Senhor. Para mim também é motivo de bastante alegria estar aqui nesta noite. Fiquei muito feliz com o testemunho da Bel, porque a gente acompanhou ali, oramos por esse caso, né? E saber que o nosso Deus é fiel, Ele trabalha para nós, né, irmãos? Ele trabalha pelo nosso bem. E eu agradeço a Deus pela vitória deles. Eu quero ler aqui no Salmo 91, capítulo 11, que diz assim a palavra do Senhor: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Irmãos, quando a gente sai da nossa casa e vem para a igreja, é uma coisa assim tão impressionante que a gente já sai sabendo que vem aqui para adorar o Senhor. Mas quando a gente chega aqui, o Senhor sempre fala conosco de alguma forma que nos surpreende. E toda vez que Deus usa os homens de Deus aqui para falar que o Senhor é Deus que cura, salva, batiza com o Espírito Santo, Deus que renova, a gente fica ouvindo. E quando o pastor faz o apelo que chama a gente para vir aqui para frente, muitas vezes a gente vem com tantos problemas, né? Mas depois daquela oração a gente vai para casa. Eu sempre falo com meu esposo que a parte que eu mais gosto do culto é quando o pastor dá a bênção apostólica, que eu vou para casa sabendo que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo vai estar comigo. E eu louvo ao Senhor. E o meu testemunho é assim, irmãos. Todos sabem que no ano de 2013 eu sofri um derrame, né? E a igreja orou e o Senhor me curou, e eu dei testemunho aqui que não fiquei com sequela alguma, e para a glória de Deus, os irmãos podem ver, né, que eu continuei glorificando o nome do Senhor, sem nenhuma sequela. Mas quando foi esses dias, novamente aconteceu de novo. Eu estava em casa trabalhando, e quando eu estava ali lavando louça, eu comecei a sentir meu rosto adormecer, a minha boca ficou torta, o meu braço, eu não conseguia mais pegar nada, e eu gritei meu esposo ali, e ele pegou a minha filha e saiu correndo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha perna já não mexia mais, o meu braço já não se movimentava mais, e ali foi constatado que eu tive uma isquemia cerebral hemorrágica. E ali, quando eles me colocaram, me levaram para dentro para prestar os socorros ali, fizeram os exames e foi constatado que eu não tinha, que estava faltando oxigênio no sangue. Então ali eles me entubaram, né, colocaram ali, mas naquele momento ali, irmãos, eu comecei a orar e falar: Senhor, cuida mais uma vez de mim, porque ali, irmãos, eu tinha o meu esposo, tinha meus filhos, mas eles não puderam ficar comigo ali dentro do hospital. Eu tive que ficar ali sozinha. E ali, quando eu estava sozinha, eu falava: Senhor, eu tenho o Senhor, eu não estou sozinha. E eu falava: Senhor, cuida de mim. E ali, quando eles começaram aqueles procedimentos, eu comecei a ver, irmãos, que naquele momento o Senhor começou a trabalhar. E eu comecei a ver que as minhas mãos começaram a mexer, que a minha boca começou a voltar ao normal. E dali a pouco, irmãos, eu estava glorificando o nome do Senhor. Mas que a glória de Deus, passando tudo isso, irmãos, quando eu cheguei no médico, que eu entrei na sala do meu neurologista, ele falou para mim assim: olha, é muito difícil a gente ver duas vezes uma pessoa ter um AVC e entrar andando aqui no consultório perfeitamente. E eu pude glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque no outro dia eu já estava cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando de tudo. Irmãos, mas quando foi na outra semana, as irmãs do círculo de oração que oraram, são muito gratas, porque assim, quando a gente tem um problema, eu compro o telefone e ligo: irmã Beth ou irmã Sônia, e ali as irmãs ativam o exército de Deus, porque nós somos um exército, irmãs. E ali eu posso sentir a oração das irmãs. E quando foi na outra semana, a Beth me ligou e falou assim: Dulcineia, nós temos um problema, precisamos orar, porque tem alguns irmãos precisando na igreja, e eu quero contar com você orando, irmãs. E eu olhei para a Beth e falei assim: Beth, pode contar comigo, que eu vou estar orando por esses irmãos que estão necessitados. Mas quando foi naquele dia, irmãos, eu me levantei, arrumei o meu quarto, porque eu tenho esse costume, eu arrumo a minha cama, arrumo o meu quarto bem bonitinho.
bonitinho e convido Jesus para ir ali, para eu orar. E assim eu faço todos os dias. E eu falei, Senhor, eu vou entrar no propósito. Eu quero ver os meus irmãos abençoados, Senhor. E eu vou orar por eles todos os dias. E eu comecei a orar, irmãos. Mas quando eu comecei a orar, eu sentia que parecia que alguma coisa não estava bem. E eu sentia que o inimigo estava se levantando, tentando fazer eu parar de orar. Irmãos, e quando foi na quarta-feira, isso foi numa segunda, quando foi numa quarta-feira, eu arrumei minhas filhas para ir para a escola, elas levantaram, foram para a escola, tudo bonitinho, chegaram em casa, tudo tranquilo, irmãs. E quando foi 1h da tarde, 1h30, elas foram para o curso. E quando foi para o curso, lá no centro de Guarulhos, a gente sempre faz assim, a gente se comunica sempre pelo celular, né? E quando dá 6h30, é o horário que a Bruna chega em casa. Então, 6h30, eu olho no relógio, já estou ligada, minha filha vai chegar. Mas naquela quarta-feira, irmãos, aconteceu uma coisa extraordinária, assim, que para uma mãe não foi brincadeira que eu passei. Deu 6h30, minha filha não chegou. Deu 7h, minha filha não chegou. Deu 7h30, 8h, 9h, 10h, cadê minha filha, irmãos? E ali eu entrei num desespero e eu falava, Senhor, cadê minha filha? Jesus e meu filho preocupado porque eu comecei a passar mal e preocupado porque eu já tinha tido um AVC, né? E ele ali preocupado, mãe, se acalma, mãe. Dali a pouco saiu meu esposo atrás dela, foi para a escola, chega na escola, a escola fechada e nada da gente encontrar essa menina. E eu e meu esposo dobramos os joelhos ali, irmãos, e fomos orar. E a minha oração era essa: Senhor, os teus olhos vê todos os lugares. Eu não sei onde minha filha está, Senhor. Também não posso fazer nada. Mas o Senhor sabe onde ela está e o Senhor vai fazer algo e vai trazer a minha filha de volta. Irmãos, e quando foi, dali a pouco, foi passando, minha filha não voltava. Eu falei, Silmar, a gente vai ter que ligar para a polícia, porque como que pode? Já são 10h da noite, essa menina não chega e a gente desesperado por procurar ela. Irmãos, a Bruna teve um AVC também. Ela vinha vindo da escola, desceu do ônibus e ali, bem próximo de casa, a Bruna caiu. Caiu e ali ficou caída. Ali onde a gente mora é uma rua que, pelo menos nesse horário, passa muito pouca gente. Tem escolas ali, é muita gente, mas no horário que a Bruna saiu da escola, ali não passava gente. Aí, irmãos, aquele desespero porque não encontrava essa menina. Mas olha só, irmãos, quando a gente faz as coisas por nós mesmos, é uma coisa, mas quando a gente ora, Deus age, irmãos. Deus sabia exatamente onde essa menina estava, porque nós procurando pela cidade inteira e a Bruna estava no quarteirão de trás da minha casa caída e ninguém sabia. E quando eu liguei para uma irmã, a irmã falou assim, irmã, eu tenho certeza que Deus falou assim para o anjo dele, ó, fica aí do lado dela, fica aí, não saia daí do lado dela, porque ali tinha uma igreja, irmãos, e quando acabou o culto, as irmãs acharam a Bruna ali, a Bruna recobrou a consciência, falou com as irmãs onde morava, e para a glória de Deus, irmãos, quando foi 10h30 da noite, a Bruna estava em casa, e nós estávamos ali glorificando a Deus, porque verdadeiramente, irmãos, muitas pessoas não têm esse fim. Muitas pessoas, quantos desaparecidos a gente vê que a mãe não encontra mais. Mas o nosso Deus, irmãos, quando Ele trabalha, não tem impossível para Ele, não tem algo que Ele não encontra, não tem caso que Ele não resolva, irmão. E ali eu peguei a Bruna, ainda dei bronca, porque eu falei, como não atendi o celular, eu estava naquele desespero, levando para um hospital. Chegou no hospital, o médico constatou que a Bruna tinha tido um AVC, o lado esquerdo dela não mexia, ela não conseguia mexer os braços, não conseguia mexer as pernas. E aí, irmãos, quando o médico falou assim, eu não posso atender ela aqui, porque aqui nesse hospital não tem neurologista, não tem aparelho para fazer tomografia, vocês vão para outros hospitais. Fomos para 3 hospitais até que atenderam a Bruna. Mas, irmãos, eu vejo assim, não foi os médicos, porque na verdade, da Bruna quem cuidou foi o Senhor. Porque os médicos ali demoraram demais, irmãos. De acordo com o diagnóstico dela, pela demora, ela poderia ter ficado com sequelas muito graves. Mas o Senhor agiu. Quando foi no domingo retrasado, eu trouxe a Bruna aqui, expliquei o caso para o pastor, falei, pastor, só que a Bruna não mexe a mão.
mexia tudo, mas a mão dela não mexia, ela não abria, não fechava, ela ficou com a mão caída assim. E eu me lembro que eu vim aqui pedir, pastor, ora por ela, unge ela. O pastor falou que estava sabendo do caso dela. Eu acredito que foi muita oração, irmãos. E o irmão orou pela Bruna, e quando foi na quarta-feira, para a glória de Deus, a Bruna estava perfeita, sem nenhum sinal, sem nenhuma sequela. A Bruna está ali, irmãos, linda para a glória de Deus. O Senhor é fiel, irmão. O Senhor é aquele que cuida de nós. Muitas vezes a gente passa por aflições e muitas vezes ninguém sabe o que a gente passa. A gente vem para o culto muitas vezes uma vez na semana, e quando a gente chega aqui, irmão, ninguém sabe o que nós passamos durante a semana. Mas pode faltar qualquer coisa, irmãos, mas a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus na nossa vida não falta. E quando foi ali na quarta-feira, eu já estava ligando para a Beth, agradecendo as irmãs que oraram, porque a minha filha, irmão, estava curada e ela está aqui, está andando, está falando, está se mexendo, porque o nosso Deus é fiel. Eu levei ela no médico essa semana e o médico falou assim: não é por isso que a gente não vai cuidar, não vai fazer exames nela, né? A gente vai cuidar sim, irmãos. Mas o milagre é visível, porque o nosso Deus faz coisa que surpreende, irmão. Porque quando o médico falou para mim, ele falou claramente: dificilmente, irmã, uma pessoa tem um derrame por 2 vezes constatado, irmãs. Foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi feito tudo isso, e o médico ainda falou assim para mim: a senhora sabe o que é um AVC? A senhora sabe o que é dar isso num jovem? A senhora sabe? Eu falei: não, eu não sou médica. Mas ele falou assim: quando dá num adolescente é muito mais grave do que quando dá num adulto. E ali em casa, irmãs, nós já estávamos sofrendo com 2 casos. Mas o Senhor, Ele entrou para resolver tudo ali na minha casa. Ele não deixou sequela em ninguém. Ele não deixou nada, irmãs. Porque eu estou aqui, ó. Quando foi no domingo, eu já estava vendo a minha filha ali embaixo, dando aula para as crianças, glorificando o nome do Senhor. E eu sou muito feliz porque eu estou numa igreja, irmãs, que ora. Eu estou numa igreja que tem um pastor que ora, que cuida de nós. E eu sou muito feliz pela vida deles, pela vida da irmã Beth, que nós temos uma dirigente do círculo de oração, que quando a gente leva o nosso problema, irmãs, ela põe no joelho mesmo. E as irmãs que oraram por mim, quanto carinho eu recebi, irmãos. Eu recebi visita de jovem, eu recebi visita de criança, eu recebi o amor das crianças, irmãs. Foi tão lindo quando eu cheguei na sala que eu contei o testemunho. Ali muitos pais puderam falar para mim que as crianças chegaram em casa contando que quão grande é o nosso Deus, irmão. Continua glorificando o nosso Deus. Não desanima, não desiste. Muitas pessoas, irmãos, às vezes Deus nos escolhe para isso. Eu não sei porque eu passei por isso, mas hoje eu estou aqui contando para você que talvez esteja um problema parecido, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus resolve causas impossíveis, que nem no caso da Bela, que o nosso Deus, Ele dá bênção material, que nem o nosso irmão apresentou aqui. Irmãos, é tempo de crise, mas para nós não tem crise, irmãos. Se nós estamos em crise e falta médico, nosso Deus nos cura. Muitas vezes a crise está lá no legislativo, não tem juízo, nosso Deus julga a nossa causa. Muitas vezes não tem, irmãos, advogado, Deus é o nosso advogado. A crise é lá, mas aqui nós podemos contar vitória em nome de Jesus. Eu estou muito feliz pelo que o Senhor fez na minha vida por esses dias. Que sirva, irmãos, porque às vezes a gente passa por essas coisas, a gente recebe milagres, e muitas vezes não é nem para nós, é para a edificação da igreja. Eu aprendi isso na escola dominical, que muitas vezes a bênção não é nossa, a bênção é da igreja, porque o Senhor quer edificar a nossa fé, porque muitas vezes a gente fica desanimado, mas o Senhor faz isso para te mostrar que Ele